Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui na nossa semana 4. Quero desejar que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa semana, que eu acredito que ela esteja incrível. Uma semana onde nós procuramos, né, estimular a leitura de um livro muito interessante, muito agradável, para que possamos aqui abrir discussões profícuas, discussões necessárias em se tratando da relação, né, que precisa se estabelecer entre a educação, a matemática, o desenvolvimento e a aprendizagem. E é claro que a gente vai compreendendo a cada dia, né, inicialmente trazendo aqui para nós uma breve reflexão, como eu sempre gosto de trazer em nossas aulas inicialmente. É muito bom perceber que ninguém nasce feito, mas a gente vai experimentando, nós vamos nos experimentando no mundo, né, que nós estamos inseridos, no nosso contexto, e assim nós vamos nos constituindo. E nesse constituir é tão importante entendermos, enquanto professores em formação continuada, ou no contexto da licenciatura, numa formação inicial, que numa perspectiva bem freiriana, ele vem destacar aqui que não há saber maior ou saber menor. Existem saberes diferentes, né? São saberes diferentes, e o encantamento e o prazer, a alegria que nós encontramos na educação, no contexto escolar, é quando nós estamos construindo um currículo a partir desse encontro de diferentes saberes. São saberes diferentes, não um saber maior ou um saber menor. E assim a gente vai percebendo que não tem como pensarmos, abrirmos um debate, algumas reflexões sobre a relação educação, desenvolvimento e aprendizagem, sem também não lembrar de Benjamin Franklin. Ele diz assim: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e aprenderei. Na semana anterior, que vocês foram trazendo as abordagens comportamentalista, né? Nós discutimos sobre a humanista e também a construtivista. Vocês vieram aqui endossar exatamente isso, a importância de o aluno, a aluna, ser protagonista do seu processo de aprendizagem, da construção do conhecimento. Percebemos, inclusive, que é importante a memorização, ela tem a sua importância no processo de aprendizagem, mas também foi considerado que quando o estudante, a estudante está envolvida, engajada, quando é possibilitada que haja a participação numa aula, que ele possa observar, pesquisar, experimentar, construir, é inquestionável como a aprendizagem ela vai ganhando sentido e significado. Então, se eu for só dizer na oralidade, só aqui, blá, 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 né? Vocês vão esquecer. Se eu for ensinar, vocês poderão lembrar. Agora, se eu propuser uma atividade, se eu propuser questões que estimulem a participação bem ativa, o engajamento, onde vocês possam ser protagonistas, isso é diferente. Então, o processo de aprendizagem, o que é aprender? O que é aprender matemática?
O que se espera de um professor e uma professora de matemática? Se eu fosse perguntar, né, digamos assim, para Rubem Alves, ele talvez responderia que é necessário inventar ou criar um novo professor, uma nova professora, através da pedagogia do espanto. Porque ele vem dizer que o professor, ele é criador da alegria de pensar. É muito interessante as reflexões que Rubem Alves vai nos possibilitando e trazendo provocações muito necessárias. E quando ele vem falar sobre a pedagogia do espanto, é bem curioso, porque ele começa a dizer: eu estou pensando há muito tempo em propor o novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada, não é professor de matemática, de história, de geografia. Eita, e agora, né? Que professor é esse? Ele prossegue reforçando que é um professor de espantos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Um professor de espantos? E ele prossegue reforçando que o objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão inclusive nos livros didáticos. Ele diz que esse professor de espantos, essa educação que espanta, é aquela que ensina a pensar. É ensinar a pensar. É criar na criança a curiosidade. Até que ponto nós temos desenvolvido atividades, questões, até que ponto eu consigo perceber o potencial da criatividade de uma criança, jovem, adolescente, adulto, no seu processo de aprendizagem, na produção de conhecimentos, na elaboração de conhecimentos, na aquisição de habilidades, saberes, enfim. Mas ele vai prosseguindo, e eu acho bem interessante, quando Rubem Alves vem dizer que a missão do professor não é dar as respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. Ele diz que a missão do professor e da professora é provocar a inteligência, é provocar o espanto, é provocar a curiosidade e criar a alegria de pensar. Ele diz, criar a alegria de pensar, né? A gente costuma dizer que as crianças estão preguiçosas para pensar. Mas e a nós, professores e professoras, e o nosso papel? Como tem sido? Quais as metodologias que nós escolhemos? São metodologias inovadoras, criadoras, inventivas? São metodologias que espantam, que despertam ou acomodam a criança ali? Michel Serres, né, um também brilhante filósofo, ele diz que nós precisamos considerar, nesse contexto de aprendizagem, do processo ensino-aprendizagem, que geração é essa? Quem é essa geração? Diz que é a geração polegarzinha, é a geração digital, é a geração da gamificação. Nós precisamos, para ensinar, aprender a conhecer que geração é essa. E mais além, ele vai reforçar que é necessário, se nós queremos realmente ensinar, nós precisamos partir. E eu acredito que essa partida é iniciar uma trajetória na direção do nosso processo de aprendizagem, a aprendizagem da docência. Então, ele diz, se eu quero ensinar, eu preciso partir. E se eu quero que alguém aprenda, eu preciso convidá-lo a deixar o ninho.
a sair ali da sua zona de conforto. E aí eu fico pensando como é importante trazer as problematizações, preparar situações que realmente venham valorizar, venham proporcionar esses espaços de partida, de complexificações e problematizações para que os alunos possam sair do ninho. É desafiador, professora? É desafiador. Mas nessa semana, nessa lição, a gente precisa muito trazer questões que nos são necessárias, que nós precisamos pensar. A exemplo, qual a relação entre matemática, desenvolvimento e aprendizagem? Vocês trouxeram na semana passada sobre a relação, a importância, por exemplo, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, do lúdico, considerando o desenvolvimento, os estágios de desenvolvimento das crianças, dos indivíduos, e como isso tem um impacto, como isso vem influenciar no seu processo de aprendizagem, ou seja, o desenvolvimento e a aprendizagem. E no contexto da matemática, nós procuramos trazer, através do livro Mentalidades Matemáticas, para que nós pudéssemos estar assim, como essa semana propõe, traz toda essa intencionalidade. Pensar uma matemática criativa. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura que foi indicada desde a primeira semana. Nós indicamos essa leitura para que nós pudéssemos estar aqui hoje pensando o que é uma matemática criativa? Quais os reflexos dessa matemática sobre o cérebro de nossas crianças e estudantes? O que seria uma matemática criativa com mensagens inspiradoras? Uma matemática com ensino inovador. Então, eu espero que vocês tenham saboreado, porque saborear vem de sabor, que vem também de saber. Então, esse saber foi saboreado na leitura dessa obra, porque a pretensão era exatamente essa, fazer com que nós pudéssemos estar aqui hoje pensando, nos questionando, porque a autora, Jo Boaler, ela vem dizer que existem razões pelas quais a matemática, da forma como ela é tradicionalmente ensinada, ela vai ser sempre encarada e é encarada por muitas crianças e até adultos como uma vilã. Como uma vilã. Eu conheço um jovem e ele disse: professor, eu deixei de estudar. E eu vinha questionando, mas por que você deixou? Ele disse: quem me expulsou foi a matemática, não entrou na minha cabeça. Não coube, professor, eu pelejei, eu tentei. Então, você percebe que a matemática, como ela é tradicionalmente ensinada, ela tende a ser concebida como esse bicho, né? Um bicho-papão, como uma vilã. Então, a autora ela vem provocar aí uma revolução, digamos assim, para mudar esse cenário. E nessa obra ela vai mostrar tanto como pais, professores, responsáveis podem desenvolver o trabalho matemático e direcionar os estudantes a uma mentalidade de crescimento. É uma obra que tem sim uma base, está bem subsidiada na psicologia da educação, e como vocês têm percebido através da leitura dos registros, ela vem reforçar aqui a necessidade dessa mudança, de mudar a mentalidade
né, para essa disciplina e propor aqui uma nova abordagem para o ensino da matemática. Como a matemática está na mente, no imaginário, nas memórias das crianças, jovens e adultos. Então, como é? Qual é a mente? Qual é a forma de pensar, de ver, de perceber a matemática? Ela diz que diante disso é preciso buscar novos caminhos. E ela propõe essa nova abordagem para o ensino da matemática. Aí eu volto a dizer, o ensino de matemática de que forma, né? É aquele ensino inovador, é aquele ensino inspirador e criativo. Então, ela vem defender que todo ser humano é capaz de aprender matemática. Durante a vida, mais cedo ou mais tarde, tem condições de aprender matemática, mas só que precisa ser o quê? Adequadamente estimulado. É preciso que haja o estímulo, o encorajamento. Através de quê? Qual é a defesa nessa obra? De técnicas visuais, de um processo de compreensão, mas compreender a matemática como uma disciplina que é criativa, que é flexível e que é aberta. Nós precisamos considerar que estamos numa sala de aula, ou vamos entrar, vamos ministrar, trabalhar com a matemática. Muitas crianças, muitos alunos que estarão nas salas de aulas de vocês, elas têm as memórias, os traumas, os embates, mas também as boas experiências com a matemática. Mas o que temos visto e o que a autora vem anunciar também na sua obra, que a maioria das escolas brasileiras, assim também como algumas estrangeiras, o ensino da matemática está focado na memorização e na rapidez com que o aluno vai resolver os problemas. E a rapidez com que ele vai resolver os problemas não quer dizer que ele seja o único que é capaz, o que sabe matemática. Então, essa rapidez na resolução dos problemas a gente vai considerar, à luz da autora, que isso não tem um indicativo de que realmente aquele ali sabe, aprende a matemática e nunca mais vai esquecer a matemática, é o melhor ou a melhor na matemática. Não. O que ela vem destacar aqui é que ninguém precisa saber nascer com um cérebro matemático para aprender cálculos. É importante entender isso. É importante que as nossas discussões elas orbitem em torno de algumas afirmativas, colocações que têm toda uma fundamentação científica trazida pela autora. Então, ninguém precisa nascer com cérebro matemático. Anotem aí, registrem aí. Ela coloca muito bem que o cérebro ele muda o tempo todo e pode criar novos caminhos para aprender matemática. Olha que coisa maravilhosa. Olha como o nosso cérebro ele é brilhante, ele é incrível. Mas, entretanto, todavia, é necessário o quê, professora Joselma? Que na sala de aula o professor e a professora possam oferecer atividades desafiadoras, que sejam instigantes, que, sobretudo, pessoal, tragam, e nós vimos semana passada a importância de usar os sentidos, de tudo estar linkado e conectado. É preciso que essas atividades elas tenham criem uma teia, uma rede, um encadeamento, elas estejam interligadas, conectadas. E aqui a autora vem destacar a importância das representações visuais da matemática. Por isso, nós vamos observar, existem inúmeras atividades que elas podem despertar.
E quando a gente traz essa, qual não pertence? Por quê? A proposição é encorajar, provocar o lúdico, a diversão, o protagonismo dos estudantes no seu processo de aprendizagem, para que eles possam também aqui, olha uma atividade simples, mas eles vão elaborar o quê? Hipóteses. Aqui é uma atividade onde eles podem explicar as suas ideias, permitir aqui que diferentes respostas elas possam aparecer, como também na semana passada foi discutido isso, sobre os caminhos da aprendizagem. Não é apenas um caminho. Então, observando a imagem abaixo, responda: qual elemento não pertence a esse grupo? Qual desses elementos não pertence ao grupo e por quê? Então, veja, quais conteúdos matemáticos podem ser abordados com essa atividade, né? Além da geometria. São as práticas de mentalidades matemáticas que precisam ser estimuladas através das nossas atividades. Então, é também um chamamento para pensar no tipo de atividade. Vejam só que coisa interessante que também contribui. Um simples jogo dos 7 erros. É uma atividade simples, mas ela vai trabalhar muitas habilidades. Vai trabalhar, sim, a mentalidade matemática, a concentração, o engajamento com a atividade, mas é claro que nessa relação matemática, desenvolvimento e aprendizagem, nós não podemos propor apenas um único tipo de atividade. Nós precisamos diversificar para estimular, para encorajar, partindo de atividades que são mais simples, aquelas que são mais complexas. É claro que eu traria também uma imagem mais complexa para que a gente pudesse aqui procurar também os 7 erros. Eu vou deixar as 2 imagens para vocês se divertirem matematicamente aqui. É, sim, isso é também uma diversão matemática, tá bom? Por que que é importante, professora Joselma? Porque quando nós aprendemos, veja só como é incrível o nosso cérebro. Quando nós aprendemos uma ideia nova, vai acontecer algo diferente, como uma corrente elétrica, que ela vai fazer disparos nos nossos cérebros, né? Passando por onde? Por sinapses. E vão se ligando a diferentes áreas cerebrais. Então, quando nós estamos aprendendo algo em profundidade, essa atividade ela aumenta, vai criando conexões, inclusive, que são mais duradouras aqui no nosso cérebro. Por isso, Rubem Alves diz: é preciso pensar. É preciso pensar, porque enquanto isso, nessas atividades, nessas conexões, nessas interligações, vão se formando caminhos estruturais. Mas quando você visita, né? Então, se você visita uma ideia apenas uma vez, de forma superficial, essas conexões elas vão ser apagadas. Elas podem ser apagadas, né? Como sulcos feitos na areia. Por isso que é importante refletir um pouco mais, planejar um pouco mais, ter um cuidado maior em se tratando das atividades, dos recursos, do que nós vamos propor nas nossas aulas de matemática. É importante que a gente perceba que essa semana ela vem trazer esse olhar sobre o livro e no nosso fórum, por exemplo, eu venho destacando. Nós sabemos que ver, ensinar e aprender matemática precisa ser concebido como um conjunto de grandes ideias conectadas. Nós temos visto que a matemática está em tudo e está em todos. Então, é necessária a discussão sobre por que nós precisamos de uma aprendizagem conectada.
como produzir grandes ideias e conexões matemáticas, porque mentalidades matemáticas vêm fazer essa provocação, esse convite, esse chamamento para pensar na aprendizagem conectada, nas ideias e conexões matemáticas. Então, o nosso fórum ele vem nessa direção e vamos também propor como atividade para a nossa semana a análise do livro Mentalidades Matemáticas. Então, vocês tiveram um tempo favorável para fazer essa leitura. E eu destaquei alguns itens para que vocês pudessem fazer a análise, discutir, trazer exemplificações, colocar o ponto de vista de vocês sem fugir do conteúdo que é proposto, né, pela autora na obra. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês analisassem, refletissem e fizessem essa escrita mesmo reflexiva e crítica, trazendo exemplificações para o campo da matemática, o cérebro e a aprendizagem matemática. Qual é a relação entre o cérebro e a aprendizagem matemática? O erro tem poder? Vamos ver na obra o poder dos erros e das dificuldades. A criatividade e a beleza na matemática, criando mentalidades matemáticas, a importância da flexibilidade dos números. Eu acredito que vocês vão gostado e vão poder discorrer com maior facilidade, com mais liberdade sobre as atividades matemáticas produtivas, né? Que atividades matemáticas se constituem produtivas? A matemática e o caminho para a equidade, a avaliação para uma mentalidade de crescimento e ensinar matemática para uma mentalidade de crescimento. São esses itens, né, esses aspectos, essas questões destacadas que eu gostaria que vocês discorressem, fizessem a análise da obra. Tudo bem? E assim, eu acho pertinente pensarmos um pouco sobre isso. Não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Albert Einstein. Pense e repense o pensamento. Veja a importância da arte de pensar, da alegria de pensar. Seja também, alimente também em você esse professor do espanto, essa professora do espanto. Eu quero desejar uma semana maravilhosa, uma semana produtiva e que possamos estar em breve discutindo um pouco mais quando nos encontrarmos, né, nos nossos Meet, que possamos então estarmos aqui aprofundando as nossas discussões e leituras, trazendo materiais complementares exatamente para isso, para que essas correntes elétricas, essas sinapses possam acontecer, as conexões e interligações venham favorecer o nosso pensamento e o nosso processo de ensino e aprendizagem. Um forte, caloroso abraço, feliz semana e até breve.